O livro Pense de Novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe, traz vários ensinamentos interessantes, mas aqui eu vou destacar 3 e relacionar eles com os investimentos. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje, então, a gente vai falar desse livro do Adam Grant, que, pela descrição da Amazon, fala que tem como objetivo examinar a arte de pensar, aprender a questionar as nossas opiniões e a abrir a mente das outras pessoas, o que pode nos levar à excelência no trabalho e à sabedoria na vida. É realmente bem interessante, tem vários pontos interessantes. Ele começa com um caso com relação a queimadas, né, que eu tinha ficado sabendo como funciona uma contenção de queimada há pouco tempo, né, que é a questão de você queimar uma área em volta da onde tem a queimada para garantir que o fogo não consegue mais se alastrar. Isso é muito legal, até bombeiros usam isso de fato, mas enfim, ele já começa com essa história. O livro, desde o início, ele descreve 4 perfis de pessoas: o pastor, o advogado, o político e o cientista. E aí ele dá um pouco de uma descrição de cada um desses perfis, né? Eu anotei aqui para não perder, e ele fala, né, que o pastor é a pessoa que, quando as crenças são desafiadas, ele faz pregações para poder defender a própria crença. O advogado, ele pega qualquer falha de raciocínio do outro para poder pegar nesse ponto e ganhar qualquer discussão com esse ponto e não necessariamente com a argumentação em cima do assunto principal. O político, ele quer conquistar a plateia e ter aprovação. E o cientista, ele encara as ideias e as convicções como experimentos a serem testados. Então, assim, o melhor perfil de pessoa, quando a gente fala de crenças e desenvolvimento de pensamentos e evolução nesse sentido, é o perfil do cientista, mas acaba que todo mundo tem ou já teve pelo menos um pouquinho do perfil dos outros, né? Então, ter um pouquinho mais de resistência a abrir mão das crenças como elas são hoje em dia, ou defender isso de forma muito assídua, assim, como se fosse uma coisa igual, né, um padre defenderia a sua crença, enfim. Então, cada vez mais a gente tem que preocupar ter essa visão das coisas como um cientista. Então, aberto a testar, experimentar e melhorar e até, inclusive, mudar de ideia. E aí ele separa crenças de valores. Então, crenças são ideias, opiniões que a gente vai formando ao longo do tempo, à medida que a gente é exposto a alguma coisa ou que a gente se questiona sobre algo. E valores é mais profundo, é realmente o que importa para você lá no fundo. Então, já associando ali, né, crenças e valores aos investimentos, crença, ao meu ver, seria, por exemplo, considerar que previdência não é um bom investimento. Eu vi isso ao longo da vida, eu escutei isso e internalizei essa opinião, né, do que se tem de informação, né, e de opções de investimento de previdência, fundo de previdência não é legal. E um valor no lado dos investimentos seria a visão de que eu preciso investir para ter uma vida mais tranquila, que no longo prazo os investimentos vão me trazer mais dinheiro e mais tranquilidade para atingir todos os meus objetivos. Então, o valor é realmente uma coisa mais profunda e consolidada, e a crença acaba sendo essa opinião um pouco mais formada ao longo do tempo. E aí, então, o primeiro aprendizado do livro relacionado a investimentos é: questione os seus valores, mas principalmente questione o tempo inteiro as suas crenças. Então, nesse caso, né, até o exemplo que eu dei com relação à previdência, um dia eu fui a pessoa que achava que fundo de previdência não valeria a pena. Hoje em dia eu tenho uma visão diferente. Ao mesmo tempo, isso não mudou o meu valor, né? Eu continuo vendo investimento como uma forma de ter mais dinheiro e mais tranquilidade no meu futuro. Então, primeiro a gente tem que questionar, né, esses valores, mas principalmente as crenças. E o segundo ponto é estar pronto para poder mudar de ideia. Então, até mesmo que eu comentei, né? A previdência, em algum momento, eu não achava que valia a pena. Hoje em dia, eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que tem várias coisas que têm que ser analisadas. Não é qualquer previdência que é boa, mas
para vários perfis podem fazer sentido, inclusive para vários objetivos diferentes, né? Questão de sucessão patrimonial, benefício tributário, enfim. Não é o tópico aqui falar da Previdência, né? Mas até mesmo, por exemplo, COIs. COI é um investimento que eu não gosto, eu não acho que vale a pena. Eu acho que eu não fiz ainda um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu falo mais no detalhe. Mas COI, assim, quase nunca mesmo, 99% das vezes não vale a pena. Mas há umas 2, 3 semanas eu vi um COI que na verdade valeria a pena. Então, uma amiga minha me enviou perguntando o que eu achava do investimento. O gerente dela estava oferecendo. E ali já era uma situação assim, o gerente nem falou que era um COI, só falou ali que era uma oportunidade, descreveu as características do COI. E com isso eu já entendi que era um COI. E já fiquei meio assim, com o pé atrás, mas de qualquer jeito resolvi pesquisar especificamente os detalhes desse COI. E no que eu vi, realmente poderia fazer sentido para o investimento. Não fazer sentido para essa pessoa específica, mas poderia fazer sentido para outras pessoas. Então, não era a furada que normalmente eu acho de COI. Então, mais uma vez, né, tô pronta ali para questionar minha crença. Antes eu falaria nenhum COI vale a pena. Dessa vez, acho que foi a primeira vez que eu mesma vi um COI que eu falei, não, esse daqui realmente poderia valer a pena. E entrando então no terceiro aprendizado, o livro fala que saber nada é muito melhor do que saber um pouco. E aí ele comenta sobre o efeito Dunning-Kruger, que é a situação de quando alguém está começando a aprender alguma coisa e aí ela já se sente conhecendo muito. Então, assim, a confiança da pessoa vai lá em cima, só que ela ainda não percebe que ela sabe muito pouco, né? É um pouco dessas discussões que a gente vê muito em rede social, que as pessoas até brincam, tirei meu jaleco de especialista em geopolítica e tô colocando agora o meu jaleco de especialista em aquecimento global. A pessoa vai lá, lê 1, 2 notícias, procura 3 fontes e já se considera especialista o suficiente para questionar as pessoas, para impor sua opinião. Então, nesse sentido, realmente seria melhor assumir que eu não sei nada do que a pessoa que já sabe um pouquinho e acha que isso já é o mundo, já está capacitado para falar sobre o assunto. Isso acontece muito nos investimentos. Quando as pessoas estão começando a aprender alguma coisa, elas se fixam naquilo que sabem, acreditam que aquilo ali é toda a verdade e já querem discutir em cima disso. Não é um problema querer, na verdade, discutir, né, dessas coisas, mas se você realmente estiver aberto a escutar a opinião de outras pessoas, talvez até pessoas que sabem mais. Então, assim, o efeito Dunning-Kruger, inclusive, mostra isso, no sentido de que a pessoa que começa a aprender, aprende um pouco e ganha muita confiança, depois, à medida que ela continua aprendendo, ela vê e fala, putz, na verdade, eu não sei nada. E aí, a partir daí, é que tem a perspectiva de ir crescendo o conhecimento e a confiança, de certa forma, em conjunto, né? De uma forma que aí sim faz sentido. Então, é bom sempre ficar atento a essa questão de se você realmente sabe muito daquele assunto ou se você começou a aprender e, à medida que seja um início, você esteja aberto a continuar aprendendo, a escutar opiniões diferentes, a mudar de opinião, inclusive. E esses são outros 2 comentários que eu queria trazer que o livro mostra também, né? A ideia de você estar aberto a escutar e questionar. Então, à medida que você entra numa conversa, numa discussão sobre um assunto com outra pessoa, que você esteja genuinamente aberto a escutar a opinião do outro e a questionar sobre a opinião do outro, não de forma um pouco provocativa, né? Mas de realmente entender o porquê da posição do outro e como que foi feito aquele raciocínio. Pode ser que ele faça sentido e você vai estar ali aberto a escutar de forma a realmente os 2 lados construírem uma coisa nova, ao invés de ficar aquela discussão que você está esperando a pessoa parar de falar para falar o seu ponto, sem nem escutar o que a outra pessoa falou, e a outra pessoa se sente atacada também. Enfim, aquela conversa que definitivamente não vai para frente e não agrega no conhecimento e no desenvolvimento de ninguém. E o último ponto é que esses conflitos são importantes. A ausência de conflito não é harmonia, é apatia. Então, assim, é importante a gente estar sempre aberto a
conhecer outras opiniões, a entender outros pontos de vista e trabalhar em cima disso. Pode ser que você vai escutar alguém e falar, realmente, continuo sem concordar, a minha opinião faz mais sentido pra mim. Ou pode ser que você vai aprender e melhorar ainda com isso. Então, assim, mudar de ideia quer dizer que a gente tá aprendendo mais. Então, isso não deveria ser um motivo de vergonha, mas sim um motivo de orgulho de falar, putz, ainda tem muito a aprender. E tô aprendendo muito e tô aberto a isso. Então, isso contribui para o desenvolvimento seu, das pessoas ao seu redor e vale muito a pena. Enfim, achei que é um livro muito interessante, não é um livro muito grande. O Adam Grant, ele é conhecido principalmente pelas suas palestras ali do TED também. Vale muito a pena conhecer esse livro e conhecer as palestras dele do TED também. Se você já leu algum livro do Adam Grant, ou se você tem alguma outra sugestão de livro que acha que vale a pena me passar, comenta aqui embaixo que eu tô sempre querendo ler alguma coisa nova. Não esquece de se inscrever e dar o like aqui no vídeo também, porque é muito importante pro canal. Obrigada, investidores, e até a próxima.